Graça e paz, igreja, mais uma quarta doutrinária que o Senhor nos permite estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da sua palavra e tendo as nossas vidas edificadas, no conhecimento do Senhor. Vamos iniciar este momento orando a Ele. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por este momento em que mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Deus. Ó Pai querido, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor, ensinar para a Tua igreja, seja encontrado numa terra fértil, Pai, em nossos corações. Seja assim recebido, Senhor, por cada um de nós. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esta oportunidade e fazer com que, de fato, ela valha a pena, Senhor. Que nós possamos levar o Teu Evangelho da salvação para todos aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. E que a Tua boa e perfeita vontade, Senhor, seja a ser feita em nossas vidas, na vida da Tua igreja, principalmente diante do propósito que o Senhor nos tem dado, Pai. Eu Te agradeço por tudo, Senhor, e assim eu Te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez estamos aqui diante da carta de Paulo aos Filipenses, A carta que ele escreveu ali em prisão, em cárcere. E na quarta-feira passada, a gente aprendeu, que Paulo ali exortou os irmãos a terem uma alegria, fundamentada em Cristo, alegria cristã. E muitos motivos nós temos para nos alegrarmos, principalmente diante de tudo que o Senhor nos concedeu, o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas, a vida eterna. Então, que assim seja, que possamos viver em alegria constante diante de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E hoje nós iremos fazer o estudo do texto no capítulo 3, a partir do versículo 2 até o versículo 11. E vamos fazer a leitura. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, queridos. Então agora Paulo, ele adverte que os irmãos filipenses, eles tomassem cuidado com determinados tipos de pessoas que estavam ali em meio à igreja. E inicialmente, aqui no versículo 2, ele nos apresenta quem são esses. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E quem seriam esses? Seriam aqueles cristãos judaizantes, que embora não tendo uma origem, não sendo judeus de origem, de nascença, eles estavam ali praticando afinco, a lei mosaica, a Torá, e eles implementavam de uma forma muito incisiva esta lei ao Evangelho de Cristo, E por muitas vezes até se sobrepondo ao Evangelho de Cristo. Também faziam parte desses
dessas pessoas a qual Paulo se referia, aqueles que eram considerados judeus não cristãos, que eles ali aplicavam a lei mosaica e insistiam, né, no rito da circuncisão ali, que é a marca ali na pele, né, como uma prerrogativa até mesmo para a salvação. E é em relação a esses que Paulo se refere. Interessante que Paulo, ele se refere a eles e os chamam de cães, né? Naquele período, os cães eram animais desprezados, ali sem donos, que comiam restos de alimento, eram impuros, né? Viviam ali na imundície. E era assim que Paulo se referiu a eles, até porque eles mesmos, estes judeus não cristãos, ou até mesmo aqueles cristãos judaizantes, eles se referiam assim aos gentios, sabe? Desprezando, tratando como se não fosse nada. E dessa mesma forma, Paulo os tratou. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nesse momento aqui, Paulo nos apresenta um contraponto, né? Que é se gloriar em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito, ou confiar na carne, confiar naquilo que se tem conhecimento, confiar em sabedoria humana, confiar nas credenciais, né? Naquela inteligência construída. Essa é a confiança que Paulo estava falando que se teriam na carne. Porém, Paulo escolhe confiar em Deus, se gloriar em Cristo Jesus. E dessa forma, quando Paulo vem contestar, né, toda a inteligência e conhecimento da própria lei que aqueles aplicavam de forma errônea, Paulo ele se coloca nessa comparação. Se for assim para compararmos, olha só o que Paulo diz no versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então, Paulo aqui ele está falando, se vocês querem confiar, né, nesse conhecimento tão genuíno que vocês dizem ter e querem colocar este conhecimento como prerrogativa da salvação, eu não estou abaixo de vocês nem um pouco, pelo contrário. E aí Paulo começa a apresentar, né, o seu currículo, o seu histórico e assim também confrontá-los. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele era um judeu de nascença ali e como todo bom judeu era circuncidado no 8º dia de nascimento. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, Paulo ele tinha procedência, ele vinha ali daquele povo que de fato foi separado para Deus, né? E ele ali considerava as suas raízes, né? E trazia esse conhecimento até o dia em que ele estava aqui pregando a palavra do Senhor. Vamos seguir. Quanto à lei, fariseu, ou seja, pleno conhecedor da lei. Esse foi o caminho que Paulo escolheu ser, né? No seu crescimento ali, ele escolheu ser fariseu, até porque o seu pai também era um grande fariseu. Versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Queridos, Paulo, ele levava com tanta consideração e compromisso, né? A palavra de Deus ali, a lei do Senhor. Ele tinha tanto zelo por esta palavra que até aqueles que seguiam a Cristo até então, né, seguindo ali o evangelho do Messias, eles eram perseguidos por tamanho zelo que Paulo tinha pela lei. Então, foram essas as qualificações, né, pessoais que Paulo apresentou. Se é para confiar na carne, se é para confiar naquilo que nós sabemos e que nós fazemos,
meu querido, eu estou bem acima de vocês, né? Então, Paulo realmente, ele soube argumentar muito bem em relação a isso. Mas vamos seguir. Versículo 8. Não, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olhando esse versículo aqui, essas palavras de Paulo, dá para imaginar, né, a grande renúncia que ele fez na vida dele, diante daqueles outros judeus que não abriam mão de nada. Paulo, ele renunciou tudo aquilo que ele sabia, ele colocou de lado, ele colocou abaixo de Cristo. Então, neste momento, foi o momento em que Paulo, ele abre ali, ele diz que realmente quando ele teve um encontro com Cristo, todas as demais coisas que para ele eram tão consideráveis, eram tão importantes, deixaram de ser, né? Deixaram de ser lucro e passou a ser perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha só, queridos, Paulo, diante da sublimidade de Cristo, diante de sua perfeição, diante de sua majestade, diante de sua soberania, diante de seu perdão e da sua misericórdia. Paulo, ele considerou todas as demais coisas que ele tinha conhecimento e que ele praticava tão bem à risca. Ele faz aqui uma comparação, né? Ele diz que considera-as como refúgio, ou seja, refúgio naquela época era traduzido, né, do grego como se fosse adubo, como se fosse excrementos humanos. Era exatamente isso que Paulo estava dizendo. Agora é importante a gente deixar claro que Paulo, em momento algum, ele desconsiderou a lei de Deus. Em momento algum, Paulo desconsiderou a palavra de Deus e a sua importância. Pelo contrário, nesse momento aqui, ele reconhece a forma excessiva, a forma equivocada pela qual ele aplicava esta lei. E quem o fez enxergar isso foi unicamente Cristo, né? Vamos seguir agora, fazendo a leitura do versículo 9, 10 e 11. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo quis dizer aqui? Que agora o meio pelo qual se alcançaria a salvação não seriam mais aqueles ritos, aqueles cerimoniais, aquela prática de forma excessiva, equivocada e errônea. Não. Paulo agora diz que a sua salvação, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. E o grande desejo de Paulo é, de fato, ser achado nele e ser conhecido por ele, reconhecendo que ele deveria padecer os sofrimentos de Cristo e assim, padecendo junto com Cristo, a partir de então, futuramente ele também reinaria com Cristo. E é esta a promessa dele para conosco, para mim e para você. E Paulo realmente, ele deixa de enxergar aqueles rituais, né, da lei como prerrogativa de salvação e passa a enxergar unicamente a fé em Cristo Jesus. E nós sabemos que Cristo foi aquele, o único, que cumpriu a lei, que cumpriu a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de fato, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é reta e ela restaura a alma, ela é perfeita e deve ser considerada em todo o tempo. Porém,
a partir de Cristo, naquilo que nós cremos, naquilo que Ele nos ensina por meio da palavra, nós seremos salvos mediante a fé. E chegamos ao fim desse estudo, mas claro, sempre compartilhando das lições que podemos tirar deste texto. A primeira delas, não confie em seus méritos. Não confie, queridos, principalmente naqueles méritos que foram atribuídos a cada um de nós a partir do momento que conhecemos a Cristo. Porque se de fato nós vivemos a vida que Ele tem para cada um de nós, algumas virtudes surgem naturalmente. E é interessante que nós não podemos transformar essas virtudes como motivo de orgulho, como motivo de soberba e muito menos um motivo de autoconfiança ou colocando como uma prerrogativa para a salvação. Nós sabemos que pela graça nós somos salvos e não temos mérito nenhum por isso. O Senhor, Ele olhou para as nossas vidas com um olhar de misericórdia e de graça. Então, diante disso, reconhecendo quem nós éramos, reconhecendo de onde Cristo nos tirou, nós devemos confiar unicamente nele, não em nossos próprios méritos. A segunda lição que aprendemos é a seguinte: pratique a justiça de Deus. Por que pratique a justiça de Deus? Porque a prática da justiça de Deus ela é completamente contrária à justiça que nós queremos praticar. Por muitas vezes, por termos um conhecimento da palavra de Deus, por recebemos dele, essa revelação, nós podemos inverter os papéis. E ao invés de praticar a justiça que é dele, praticamos uma justiça que é própria, que é nossa, que vem da carne. E nós sabemos que a justiça de Deus, ela se revela por meio de Cristo Jesus, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, para salvar a minha e a sua vida. Então, que nós possamos sempre praticar a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, por meio de seu sacrifício. E a terceira e última lição é só unicamente para relembrar o que nós até celebramos neste último final de semana, a reforma protestante, O justo viverá por fé. Um texto utilizado por Martinho Lutero, escrito ali desde o Antigo Testamento, em Abacuque, e reafirmado tantas e tantas vezes no Novo Testamento, nos revela o que Paulo mais uma vez queria dizer aqui nesse texto, que o justo, ele viverá por fé, não por rituais, não por cerimoniais, mas por fé, unicamente pela fé. E a palavra de Deus nos revela em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados, queridos, para as boas obras, não por causa das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, que você possa ter esta palavra em seu coração, crendo que é mediante a fé, mediante a graça do Senhor, é que somos salvos. E claro, em momento algum desperdiçando a lei do Senhor, que é perfeita, mas sim aplicando-a da forma como o próprio Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa recorrer estes próximos dias refletindo nessa palavra, a fim de que você possa crescer mais e mais e receba o conhecimento que procede de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fica na paz.